Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje de História. Vocês vão pegar o livro de atividades complementares que vocês receberam, com atividades complementares, e vão colocar em História. E vocês vão ver que a Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Vamos falar um pouquinho, né? Por exemplo, a gente sabe que muitos historiadores e filósofos discutem atualmente os rumos do capitalismo e do neoliberalismo, principalmente neste momento em que a Europa apresenta grave crise financeira na produção. Mas para entender o que realmente acontece, vamos relembrar um pouquinho. Em meados do século XVIII, ocorreu na Inglaterra a Revolução Industrial, marco da consolidação do sistema capitalista no mundo. A Revolução Industrial mudou todas as formas de relações da Europa. A agricultura deixou de ser a base econômica. A produção em larga escala passou a determinar a economia. O trabalho humano foi substituído por máquinas e se tornou então especializado, ou seja, cada etapa de produção era realizada por diferentes pessoas, como funções específicas e não mais por uma pessoa só. Desenvolvia várias atividades, como a gente já sabe. A Revolução Industrial também apresentou 3 fases diferentes. A primeira, em 1780 e 1830, com o surgimento das primeiras máquinas. A segunda fase foi a Revolução Tecnológica, que ocorreu entre 60 e 45, com o desenvolvimento de novas técnicas e novas indústrias voltadas para a produção automobilística, de armas. A terceira fase foi a Revolução Digital, iniciada a partir de 70 com o surgimento dos computadores e da robótica. Isso aí a gente sabe disso, não é isso? O processo de independência nas Américas, a Revolução em São Domingo e o caso do Haiti. Vamos ver um pouquinho, né? A Revolução Francesa, ela influenciou movimentos de contestação às relações coloniais nas Américas. Mas muito embora alguns já tivessem começado o longo caminho de independência. Esse é o caso das 13 colônias britânicas da América do Norte, que em 77 já travava a batalha contra as tropas metropolitanas inglesas. O outro movimento, como o da rebelião liberada por Tupac Amaru, segundo no Peru, e a Inconfidência Mineira. O Haiti, ele foi um palco de uma revolução sui generis, nascida desse ambiente de contestação, e ligada também à Revolução Francesa, colonial da França desde 1697. Então, vamos lá. Vamos ver assim, na base da pirâmide, a gente foi feita uma pirâmide, assim servia como força policial, e aí vinha assim, na base da pirâmide estava os escravos, né, da base, que vinham da África. E justamente a classe crioula, que reivindicava anos antes da Revolução Francesa plena igualdade jurídica perante os brancos. Mas a gente sabe que vinha a base os escravos, depois os mestiços e por último, que era em cima, eram os proprietários de terras. Né? Então, sempre foi dessa forma, tá? Então, para a gente ver também o seguinte, que o tumulto provocado pela guerra civil que terminou acontecendo criou oportunidades para tentativas de dominação da porção francesa na ilha. E nesse contexto surge então a figura de Ouverture, um filho de escravo e líder militar que luta pela França em troca da abolição da escravidão. Então alguém teve essa ideia, né? E o governo jacobino francês põe no fim à escravidão e muitos africanos passaram a liderança que controlava ao máximo quaisquer reações de vingança contra os ex-senhores também, né? Dos escravos. Com a restauração do equilíbrio, ainda que frágil, Toussaint se tornou governador do Haiti e enfrentou bastante resistência por parte da metrópole. Mas o que eu quero que vocês também façam é o seguinte. Dê uma lida novamente e eu quero que vocês respondam no livro a página 92 e a página 93. E na sala a gente vai discutir alguma dúvida que tiver.
Tá legal? Tchau, tchau pra vocês.